Pessoal, tudo bem com vocês? Uma satisfação enorme estar com vocês novamente, né? Dando continuidade aos nossos estudos, tá? E hoje, né, dando continuidade aí, né, aquilo que a gente já vem estudando, hoje nós vamos falar sobre né, a importância, né, dos estudos da fase da tomografia do abdômen, né? É, Muito importante, né, deixar claro para vocês que a realização da tomografia computadorizada do abdômen, né, é muito importante a questão do contraste, né, até mesmo porque quando a gente realiza esse exame sem contraste, né, nós temos uma linha diagnóstica, né, até uma certa limitação, né, para estudo. E quando existe essa aplicação do contraste, nós temos aí uma otimização nesse exame. Então, por isso que é muito importante, né, sempre pedir para que o paciente ele venha preparado para a realização desse exame, para que o paciente ele venha preparado, né, para a aplicação desse meio de contraste, uma vez que, né, quando a gente faz o sem contraste, a gente pode encontrar ali alterações. E nessas alterações patológicas, né, o contraste é muito importante para estudar uma determinada parte fisiológica do paciente, anatomicamente, né, e também fisiologicamente, tá? Então, muitas vezes é muito comum na própria anamnese, né, a gente ter várias indicações clínicas para a realização de uma tomografia sem contraste, uma tomografia simples, e durante a realização do exame, observarmos que muitas vezes existe essa necessidade de mudança de conduta, principalmente quando vocês entram em contato, né, e acabam tendo ali, né, uma comunicação com o médico, que é o médico responsável pela tomografia. Então, é muito importante, né, deixar claro para vocês que nesse exame, na tomografia computadorizada com contraste, nós temos um diagnóstico melhor. E a gente sabe que a tomografia computadorizada com contraste, ela tem suas fases. Então, nós temos a fase arterial, nós temos a fase portal, nós temos a fase equilíbrio, nós temos a fase tardia, né? E aí a gente vai estar estudando sempre, né? Observando ali, né? Qual que é a importância de cada uma dessas fases. Então, quando eu falo fase arterial, a gente vai estudar bem as artérias, né? Quando eu falo uma fase portal, a gente vai estudar bem as veias, a região hepática, a região esplênica, por exemplo, né? Fase de equilíbrio, a gente estuda muito bem o sistema de excreção, ou seja, o sistema urinário, né? Equilíbrio, o momento que está ali colhendo aquele contraste nos rins, a fase tardia, no momento que está liberando esse contraste do organismo, né? Direcionando ele totalmente para a bexiga. Então, essas fases, elas são muito importantes. Então, como muitos profissionais já trabalham, né, com essa conduta, eu sempre falo para os meus alunos que muitas vezes você quer, né, aprimorar mais aí a questão do diagnóstico, você trabalha com essas quatro fases na tomografia: fase arterial, portal, equilíbrio e tardia, porque, consequentemente, a probabilidade de você ter um erro nesse exame é muito pequena, até mesmo porque você consegue estudar todas as áreas, todas as regiões abdominais até aqui, né, até então. Então, olha só, eu tenho aqui, nessa tomografia que vocês estão observando, né, os primeiros cortes aqui que a gente está vendo, da altura aqui na região, né, do tórax, principalmente aqui, né, o abdômen a gente começa a cortar do processo tifoide à síntese pubiana, mas aqui a gente já tem o corte mais ou menos na altura do corpo do externo, né, pegando aqui bem a parte do coração, pega aqui bem o pulmão direito, esquerdo e tal. Uma coisa muito importante, né, que é fundamental deixar claro para vocês, que a gente tem aqui né, nós temos aqui a evidência dessa estrutura que vocês estão vendo aqui, que é o braço do paciente. Então, olha só, eu estou vendo o húmero, né, eu estou vendo aqui a articulação do cotovelo, né, conforme vocês estão vendo, a articulação do cotovelo, eu tenho aqui a una, né, eu tenho aqui o rádio, tá vendo aqui, ó, a una e o rádio. E aí, ó, eu tenho aqui a una, tô tendo aqui o rádio e tal, e etc. A gente consegue visualizar essa estrutura justamente porque não fez aquilo que é fundamental no posicionamento de exames. É levar os dois braços do paciente. É levar sempre os dois braços do paciente.
Por isso que, né, vocês vão observar todos os professores de tomografia, todos os professores que falam sobre posicionamento em tomografia, a importância dos dois braços estarem bem elevados, é justamente para não gerar, né, esse artefato que vocês estão vendo aqui no diagnóstico. Mas é muito importante também, olhando por um outro lado da situação, muitas vezes o paciente ele não teve condições suficientes para poder fazer essa elevação. E é muito importante porque essa avaliação, ela é uma avaliação profissional que o próprio, né, técnico ou tecnólogo em radiologia realiza. Por quê? Porque vai ver se o paciente realmente tem condição ou não. Se o paciente não tiver condições, né, justamente porque talvez o paciente possa ter aí uma luxação, possa ter aí uma fratura, e aí, consequentemente, essa elevação ela acaba sendo contraindicada. Então, ou seja, são duas situações importantes que precisam ser avaliadas, é claro, né? E é muito importante deixando claro para vocês que todo exame em tomografia, né, se possível, faça a elevação, faça bem essa elevação. Se não puder fazer a elevação, que vocês relatem o motivo de não poder ter dado, né, não poder ter feito essa elevação. Por quê, pessoal? Porque é claro que o objetivo é a toma do abdômen, conforme vocês estão vendo aqui. Mas isso aqui esteticamente não é legal, não é bom. Tá? Esteticamente realmente não é bom. Mas é lógico que essa, né, essa decisão ela também deve ser respeitada por toda a equipe multidisciplinar, né, como ela é, tá? Mas é claro, muito importante que os pacientes que dá para poder fazer essa elevação, que façam, né? Que façam. Ok? Então, olha só, meus queridos, a gente tem aqui essa tomografia que vocês estão observando, bem, uma tomografia computadorizada, né, da região abdominal, né, do abdômen. Então, a gente tem aqui os cortes desde a altura do processo xifoide, né, aonde a gente pega aqui essa parte distal do coração, onde eu vejo aqui o pulmão direito, vejo o pulmão esquerdo, então eu vou subir e descer essas imagens aqui conforme vocês estão observando, né? Eu vou elevar e vou abaixar, conforme vocês estão vendo aí. Então, olha só, eu tenho aqui, ó, a estrutura do pulmão direito, a estrutura do pulmão esquerdo. A gente consegue observar essa região que vocês estão vendo aqui, ó, o que prova realmente que não tem nenhuma aplicação de contraste, principalmente em fase arterial. Por quê? Porque eu vejo aqui a artéria sem contraste. Essa artéria, chamada de artéria artéria aorta descendente, então olha só, eu tenho a artéria aorta descendente, né? Olha só, artéria aorta descendente, né? Conforme vocês estão vendo aí, tá? Opa, peraí. Artéria aorta descendente. E além dessa artéria aorta descendente, conforme vocês estão vendo aí, ó, ela está totalmente sem contraste. Então, olha só, a artéria aorta, né, descendente. E aí, consequentemente, quando ela chega na altura do abdômen, ela se torna artéria aorta abdominal. Olha só, artéria aorta abdominal completamente sem contraste, sem contraste, né? Isso prova realmente que, né, não teve nenhuma aplicação de contraste, principalmente em fase arterial. Eu vejo a região hepática também, não existe aqui uma presença de contraste, não existe uma presença radiopática aqui, né? E também, quando eu vejo aqui os rins, né, eu consigo observar que também não existe uma presença de contraste, ou seja, nenhuma das três fases importantes, arterial, portal e equilíbrio, né, principalmente porque aqui nós não temos nenhuma passagem do contraste. Quando eu vou lá embaixo, né, eu observo lá embaixo, chegando na região da bexiga, eu também consigo observar que não existe nenhuma quantidade de contraste armazenado. Ou seja, essa tomografia que nós estamos observando é uma tomografia sem contraste, né? Uma tomografia sem contraste. Uma tomografia básica, como qualquer uma outra de abdômen, aonde inicia-se o exame sempre realizando sem contraste. Quando eu vou fazer um raio-x, uma urografia excretora, por exemplo, eu tenho que fazer um raio-x piloto, né? Para a realização de uma tomografia com contraste, eu também tenho que fazer a sem contraste. Por quê? Porque essa sem contraste, ela vai me dar como espelho de estudo a com contraste. Então, eu preciso estudar a estrutura, né,
Eu preciso estudar bem a estrutura anatômica sem contraste e depois estudá-la com contraste. E aí, consequentemente, né, conforme eu falei para vocês, seguindo cada uma daquelas fases que eu citei para vocês, arterial, portal, equilíbrio, tardia, enfim, que são as fases fundamentais que nós temos aí justamente para a gente poder obter um bom diagnóstico. Então, olha só, eu tenho aqui, conforme vocês estão observando bem, essa aorta, conforme ela é chamada, né, de aorta abdominal, deixa eu voltar nela, olha só, ou desculpa, aorta descendente, por quê? Porque ela sai do coração, faz o arco e ela desce. Quando ela desce na altura pulmonar, nós temos a aorta descendente. Então, olha só, essa aorta aqui, ela é chamada de aorta descendente, até chegar na altura do abdômen e se tornar o quê? A aorta abdominal. E aí lá na frente, ó, olha só, olha o que que essa aorta faz, ó. Dá uma olhada na aorta, né? Firme os olhos na aorta aqui para vocês observarem bem. A partir do momento que eu vejo ela descer, ela faz a bifurcação. Olha só, ela bifurcou, abriu, né? Então, a partir do momento em que ela abre aqui, eu tenho artéria ilíaca direita, artéria ilíaca esquerda. Olha só, a aorta abdominal, desceu, 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 abriu, eu tenho artéria ilíaca direita, artéria ilíaca esquerda. Ilíaca por quê? Porque está na altura do osso íleo, conforme vocês estão vendo. Eu tenho aqui, né, a região do íleo direita, a região do íleo esquerda, né, consequentemente, né, o osso do quadril, que tem essa parte do íleo, e aí, né, justamente nessa altura da região do íleo, onde acontece essa bifurcação da aorta, que vocês estão vendo aqui, né, nós temos aí, né, a artéria ilíaca direita e esquerda. E aí elas vão se abrindo, né? Elas vão se abrindo até se tornar lá embaixo a artéria femoral, na altura do fêmur. Então, né, eu vejo isso aqui completamente sem contraste, né? Olha só, sem contraste eu consigo observar. Se vocês firmarem os olhinhos de vocês, vocês também vão ver isso, ó. Eu tenho artéria descendente, né? Descendente porque está na altura do pulmão. Agora eu tenho a artéria abdominal, então ela muda de nome. É a artéria aorta. A aorta descendente, a aorta abdominal. E aí essa aorta abdominal, ela vai descer, descer, descer e vai bifurcar. Bifurcou, ó, abriu. Na hora que ela abre, ó, abriu, tornou-se artéria ilíaca. Abriu, né? Olha ela aqui, artéria ilíaca direita, artéria ilíaca esquerda. Bom, então olha só. Como não tem contraste na parte arterial, eu tenho esse diagnóstico bem superficial, né? Eu consigo observar, claro, anatomicamente, mas claro que quando existe essa aplicação do contraste, a gente, além de estudar anatomicamente, a gente também estuda fisiologicamente, né? É muito importante porque a fisiologia ela é fundamental para o diagnóstico, né? A fisiologia ela é fundamental para tudo. E a partir do momento que eu tenho aqui, meus queridos, vocês observando bem, né? Esse estudo da horta, conforme vocês estão vendo aí, eu consigo estudar e traçar bem o trajeto dela. Bom, vamos observar uma outra estrutura, por exemplo, né? Nessa fase sem contraste. Eu tenho aqui o fígado, né? Essa parte que a gente está vendo aqui é o fígado, né? Vocês estão vendo o R, vocês estão vendo o L, né? Então eu tenho o lado direito, eu tenho o lado esquerdo, né? Então, olha só, eu tenho aqui o lado direito do paciente, a parte onde está aqui a região hepática, né? Então, eu tenho aqui o lado direito, né? Eu tenho aqui a região do fígado, e aí eu consigo estudar perfeitamente toda essa região, que é a região do fígado. Olha só, eu consigo estudar perfeitamente a região do fígado, conforme vocês estão vendo aí, né? A gente consegue estudar bem essa região, que é a região hepática, olha só. Mas existe um lado muito importante que a gente está observando aqui na parte final do fígado, que é a estrutura da vesícula biliar. E eu percebo aqui, vejo que essa estrutura da vesícula biliar, ela está um pouquinho maior do que o normal, ou seja, ela está um pouquinho dilatada. Então,
essa informação aqui, ela precisa ser correlacionada, né? Olha só, o fígado, né? O fígado, essa parte que a gente vê aqui, a vesícula biliar. Então, olha só, o fígado, né? Eu consigo ver bem aqui o fígado, olha só, toda a região hepática, o fígado, né? E aí o que que acontece? Além do fígado, eu também estou observando bem aqui, né? Toda a região aqui, né? Hepática, né? E aí o que que acontece? Eu vejo aqui a região da vesícula biliar. Então, olha só, pegando cortes de cima para baixo, de cima para baixo e de baixo para cima, de cima para baixo e de baixo para cima. Eu vejo essa vesícula biliar, né, um pouquinho mais dilatada. Então, olha só, ela está um pouquinho maior do que o normal, né? Ela está bem dilatadinha. Muitas vezes ela está dilatada justamente porque possa ter aí uma certa obstrução. E aí, quando tem essa obstrução, o fígado, que tem um papel muito importante na produção de bile, né, vai produzindo essa bile e vai mandando essa bile para a vesícula biliar. Por quê? Porque a vesícula biliar, ela faz a liberação dessa bile, né, e, consequentemente, para auxiliar na digestão aqui, né? Por quê? Porque nós temos um canal aqui chamado colédoco que vai conectar a vesícula biliar diretamente nessa região que vocês estão vendo aqui, ó, que é a região do duodeno, olha só, né? Eu vejo aqui o estômago do paciente, né? Eu vejo aqui todo o corpo do estômago do paciente, eu vejo aqui a região antropilórica do paciente, vejo aqui essa região que já é a região do duodeno. Então, olha só, a região do duodeno, consequentemente, ela vai se encontrar, ela vai fazer o arco duodenal, justamente porque a região aqui da vesícula biliar tem um ducto que é o colédoco, por exemplo, que vai liberar essa bile para essa região do duodeno através de uma papila chamada papila de Vater, ou papila duodenal maior, né? E aí o que que acontece? Quando essa vesícula biliar ela tem ali uma certa obstrução, principalmente, né, principalmente ali, né, quando tem obstrução, principalmente causada por cálculos, né, essa vesícula não consegue excretar essa bile, né? E aí o paciente ele tem ali algumas, né? Ele tem ali alguns sintomas, né? Principalmente dor, né? Alguns pacientes sentem, né? Dificuldade, principalmente porque se alimentam ali, acabam vomitando e tal, e não acontece o processo, né? De digestão como deveria acontecer normalmente. Claro, justamente porque a gente tem essa dilatação da vesícula biliar, isso gera um prejuízo fisiológico muito grande, né? Mas é muito importante deixar claro para vocês que nessa papila do odenal maior, ela encontra também a região aqui, né, do ducto pancreático. E a gente consegue observar, né, você já consegue observar que a vesícula biliar, ela está no tamanho, né, um pouquinho mais estendido, ela está um pouquinho maior, né? Só que a gente consegue observar no interior dela, nós temos uma parte bem branquinha que vocês estão vendo aqui. Geralmente, essa parte branquinha aqui, que tem a mesma densidade, então, olha só, eu tenho aqui a vértebra da coluna lombar, conforme vocês estão vendo, né? Eu tenho aqui o corpo vertebral da coluna lombar, eu tenho o processo espinhoso, conforme vocês estão vendo, né? E eu tenho aqui essa parte branquinha que vocês estão vendo aqui, que isso, consequentemente, possa ser, né, a presença de um cálculo, né, a presença de cálculos aqui no interior da vesícula biliar. Então, precisa correlacionar essa informação com os exames laboratoriais e com a clínica do paciente, né? Porque a clínica do paciente realmente, verdadeiramente, é o que nos dará uma certa sustentabilidade no diagnóstico. Então, sustentando essa informação com a clínica do paciente, com a informação clínica do paciente, consequentemente, meus queridos, a gente vai observar bem aqui essa dilatação da vesícula biliar, conforme vocês estão vendo aqui, vesícula biliar bem dilatadinha, tá? Bem dilatada sim, né? E é muito importante uma outra região anatômica que precisa ser observado também quando existem esses casos, por exemplo, de dilatação de vesícula biliar,
né, é a região do pâncreas. Então, olha só, porque muitas vezes, como nós temos aqui na região do duodeno, olha só, eu tenho aqui, ó, né, estômago, né, vocês estão vendo aqui o estômago, né, essa parte que a gente está vendo aqui, isso aqui, né, é isso aqui é a flexura esplênica, na verdade, né, que faz parte do intestino grosso. Eu tenho aqui o baço, eu tenho aqui o estômago, né? E aqui eu tenho o estômago já entrando para a região pilórica, antropilórica, e consequentemente a gente tem aqui a curva, né, do arco duodenal. Então, ou seja, nós temos um encontro, né, por exemplo, ali, lá na papila duodenal maior, da região do colédoco, lá que vem da vesícula biliar, e a gente também tem esse ducto pancreático que chega até ali. Então, é muito importante observar a questão aqui da estrutura do pâncreas, né? Então, bem no meizinho, entre o fígado, entre o baço, né, entre o rim esquerdo, mais ou menos, porque o pâncreas ele pode ter uma mudança, né, na sua estrutura, né, entre um paciente e outro, né? Alguns pâncreas eles são bem retinhos, outros eles são onduladinhos e tal. Mas é importante que vocês estudem, seja de forma fragmentada nos cortes ou não, a região do pâncreas. Então, olha só, a partir daqui, por baixo do estômago, eu já começo a estudar aqui a cauda do pâncreas, olha só. Então, eu já consigo ver, né, a caudazinha do pâncreas, eu já consigo ver o corpo desse pâncreas do meu paciente, e eu já consigo ver a cabeça desse pâncreas, né? Então, eu consigo visualizar bem, né, toda essa região do pâncreas, conforme vocês estão vendo aí, né? Olha só, quando eu pego aqui, ó, olha só, quando eu pego aqui, ó, né, a caudinha do pâncreas, aí eu tenho o corpo do pâncreas, eu tenho aqui o pâncreas até chegar na cabeça do pâncreas. E é lógico que essa região do pâncreas aqui, com o ducto pancreático, vai encontrar diretamente com essa região do duodeno que vocês estão vendo aqui, ó, né? Olha só, vai encontrar diretamente com a região do duodeno. Então, o que que acontece? Quando um paciente ele tem uma dilatação de vesícula biliar causada por cálculos, etc., é importante sempre visualizar a região do pâncreas. Por quê? Porque muitas vezes, se essa pedra migra para a região do pâncreas, nós vamos ter uma inflamação desse pâncreas, né? Consequentemente, se esse cálculo ele está lá na vesícula biliar, ele vai obstruir fisiologicamente aqui, né, toda a transição dessa bile, né, para a região do duodeno. Então, ou seja, vai acabar dilatando, né? E, consequentemente, por se tratar de dois canais que se encontram para chegar até a papila duodenal maior, né, pode acontecer do próprio cálculo que está aqui na vesícula biliar, ele migrar para a região pancreática, né, para a região do pâncreas. Então, é muito importante que vocês fiquem bem espertos em relação a isso. Por quê? Porque a partir do momento que vocês observarem uma dilatação do pâncreas, é importante que vocês conversem com os médicos radiologistas, que são médicos especializados nisso aqui, são os caras são, né, preparados em relação a isso. Ah, o meu médico radiologista, ele está atendendo apenas pelo Pax. Não tem problema, a gente tem um médico que é responsável pela aplicação do contraste, e aí a gente vai observar essa região do pâncreas, porque se tiver bem dilatadinha a região do pâncreas, nós temos aí talvez uma, né, nós temos aí uma evolução desse caso onde o paciente, né, ele acaba tendo ali início de uma coledocolitíase e acaba entrando com uma pancreatite, evoluindo com a pancreatite. Isso é muito importante porque essas informações, tudo que a gente observa aqui, né, elas precisam ser muito bem comunicadas a esses profissionais, né? O médico, cirurgião geral, solicitante do exame, que está lá na emergência do hospital e etc., se tiver dúvida, conversem, troquem ideia, porque é muito importante vocês realizarem uma tomografia muito bem feita para que o paciente ele não fique no prejuízo. E é muito importante porque como o nosso paciente ele está na mesa de exames, nós temos que aproveitar o momento que ele está na mesa, já, né, já levando essas informações valiosas aos especialistas, se existe essa necessidade da aplicação de contraste ou não, né? É fundamental que os profissionais,
né, de radiologia, eles têm um conhecimento básico na parte da imaginologia, na parte da tomografia, né, essa parte fisiológica. Por quê? Porque eu digo para vocês que, muitas vezes, esses pacientes, consequentemente, eles passam por profissionais que acabam não tendo essa atenção especial que deveria ter, e o paciente acaba sendo liberado para, né, para ter o seu retorno com o médico solicitante. E muitas vezes o médico solicitante vê uma situação e fala assim: nossa, poderia ter aplicado um contraste, né? Poderia ter feito mais e não fez. Então, ou seja, quem acaba ficando no prejuízo é o paciente. E é uma coisa que a gente não quer, é uma coisa que a gente precisa estar sempre observando bem, a gente precisa estar sempre alinhado, a gente precisa estar sempre, né, a gente tem que ter um cuidado em relação a isso. Então, quando eu pego aqui, por exemplo, né, uma tomografia com corte, deixa eu pegar aqui, né, uma portal, né, fez aqui o contraste, né, e como a gente está estudando a região hepática, principalmente porque trata-se de uma região né, que nós temos aqui uma certa atenção, nós praticamente utilizamos aí a fase portal. Por quê? Porque a fase portal é a fase que deixa o fígado bem contrastado, né? Tanto a fase portal, que deixa o fígado bem contrastado, quanto aqui a região também do baço. Então, olha só, eu tenho aqui a dilatação, conforme vocês estão vendo aí, a comprovação da dilatação dessa vesícula biliar, conforme vocês estão vendo, né? Eu vejo aqui também com propriedade toda a região do pâncreas, olha só. Eu vejo a região do pâncreas bem contrastada, né? Vejo a região do pâncreas bem contrastada. E olha só, lá na região, olha só, quando eu levo esses cortes, por exemplo, na altura aqui dos rins, a gente já começa a observar os rins também contrastados. Por que que os rins eles estão contrastados? Porque o contraste, quando ele é aplicado no acesso periférico, né, ele é encaminhado, né, ele é encaminhado para a artéria. Com 20, mais ou menos, uma média de 22 a 27 segundos, ele está passando aqui na artéria aorta. E aí nós sabemos que na artéria aorta nós temos duas ramificações laterais, que é a artéria, né, renal direita e a artéria renal esquerda. Então, esse contraste, ele penetra, ele entra por essas artérias e preenche a região do rim. Então, por isso que a gente tem aqui o rim esquerdo, porque primeiro nos cortes que a gente está vendo aqui, a gente vai ver primeiro o rim esquerdo, justamente por causa da sua, né, estrutura anatômica, sua forma de posicionamento, porque, né, um rim esquerdo sempre está posicionado um pouquinho mais acima do que o direito, justamente por causa da região hepática, né? Então eu consigo ver aqui o rim esquerdo bem contrastado. E olha só, enquanto eu estudo o rim esquerdo, vai aparecer no lado do fígado aqui o rim direito, né? O rim direito, conforme todos vocês já sabem, né? Desde as primeiras aulas de anatomia que nós tivemos aí, né, nas universidades e escolas técnicas, né, vocês já sabem, né, o verdadeiro posicionamento do rim. E aí, meus queridos, vocês observando bem, o rim esquerdo, o rim direito, bem contrastado. Contrastado por quê? Porque a artéria levou esse contraste até o rim. Então, ele vai passar por todo o processo fisiológico, né? A arteríola vai chegar até o néfron vai fazer todo o processo de filtragem, lá na cápsula de Bowman, vai passar pela alça de Hayne, né, para ser encaminhado para os ureteres. Então, enquanto isso acontece, vocês vão ver o rim bem branquinho aqui, né, bem contrastado, principalmente também na fase de equilíbrio, que é uma fase mais concentrada de contraste. Lógico que nessa fase portal, a gente está vendo o rim contrastado, mas é na fase de equilíbrio que a gente começa a ver a excreção desse contraste, a gente começa a ver esse contraste indo para os cálices, esses contrastes preenchendo a pelve renal, porque até então a gente não consegue estudar nada aqui, né? Eu consigo visualizar, né, perfeitamente esse contraste ele tendo a sua entrada diretamente aqui através da artéria renal, conforme vocês estão vendo, né? Eu consigo ver esse contraste preenchidos aqui através da artéria renal, mas eu não consigo visualizar esse contraste sendo excretado pelo rim. Por quê? Porque não é a fase. Essa fase que nós temos é a fase portal. Uma fase boa, uma fase excelente, para a gente poder estudar o quê? Estudar fígado, né? Fígado, tá? Então, olha só, a gente consegue observar, né, essa regiãozinha que a gente está vendo aqui. Nós temos aqui
esse bolo que vocês estão vendo aqui, que é o cólon, né, ascendente, né? Então a gente consegue visualizar bem aqui a região do colo ascendente, a gente consegue visualizar a altura da região, né, do colo ascendente, a gente consegue ver aqui a região do seco, olha, lá embaixo, região do seco, né? Olha só, toda essa região que vocês estão vendo aqui, região do seco, ó, toda essa região, né? Então a gente consegue visualizar, né, uma leve distensão nessa região que vocês estão vendo aí, principalmente, né, pela presença, né, de estrutura líquido gasosa que a gente consegue ver aqui, a gente consegue ver ar, talvez o excesso de ar também cause uma certa dor no paciente, né, cause aí uma certa, né, um certo incômodo ao paciente, justamente a presença de ar. Então, lá embaixo, a gente consegue visualizar bem essa distensão da região, né, do seco. Então, olha só, a gente consegue observar bem essa distensãozinha, né? E aí, o que que acontece, meus queridos? A partir do momento que a gente consegue visualizar bem aqui, né, a gente consegue ver que a região do intestino grosso do paciente, realmente existe essa leve distensão. E aí, a partir do momento que a gente vê aqui, ó, a gente já consegue visualizar aqui, ó, a parte do cólon, que nós chamamos aqui, ou da flexura hepática, justamente porque está na altura abaixo da região do fígado. Então, nós temos aqui a flexura hepática, aonde nós temos toda essa região que vocês estão vendo aqui, que é exclusivamente aqui o cólon transverso, né? Olha só, eu tenho aqui o cólon transverso, 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 né? Olha só, eu tenho aqui o cólon transverso, 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 né? Eu tenho aqui, ó, o cólon transverso que vem até aqui, aí ele vai subindo. Na verdade, esse cólon transverso aqui, ó, ele tá o quê? Ele tá subindo, 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 até chegar nessa altura que a gente está vendo aqui, que é a flexura esplênica. E aí, exclusivamente aqui, vocês estão vendo a flexura esplênica, né? E aí, consequentemente, nós temos esse cólon todinho aqui, ó, flexura esplênica, porque vai lá em cima, lá perto do pulmão do paciente quase, né? Olha só, eu tenho aqui a região hepática, olha aqui, a flexura esplênica do paciente. Isso aqui, pessoal, muitas vezes a gente acha que estudar anatomia, né, as estruturas anatômicas elas vão vir bonitas, perfeitas, maravilhosas, né, igual a literatura, pelo contrário, né, vai vir do jeito que vocês estão vendo aqui, né? Elas vão vir totalmente, né, alteradas, né? Isso é normal, isso é comum. E aí é aqui que eu vejo o ponto, né, dessa flexura esplênica. E a partir do momento que eu vejo esse ponto, eu tenho aqui o cólon transverso, flexura, né, a flexura esplênica, e aí eu vejo o cólon transverso e aqui eu vejo o cólon descendente. O cólon descendente vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Olha só. Aí, ó, olha o que que eu estou vendo aqui, ele bem, né? Lá em cima ele estava bem estendido, aqui ele já está mais, né? Ele já está mais fino, né? Conforme vocês estão vendo aqui, tá? Ele já está mais fininho. Opa, 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 peraí. Ele já está mais fininho, né? Conforme vocês estão vendo. E aí, consequentemente, né? Consequentemente aqui, ó, ele vai descendo, né? Conforme vocês estão vendo aqui, ó, ele vai descendo, 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 né? Vai descendo, cólon descendente, vai descendo. E aí aqui, ó, nós já temos a curva que ele faz, né? Que é a curva do S do sigmoide. Olha só, eu já consigo visualizar a movimentação dele para cá. Por quê? Porque aqui eu já tenho, né, essa região que vocês estão vendo aqui, que é exclusivamente a região do sigmoide. Olha só, a região do sigmoide, né? E aí, consequentemente, né, nós temos a região do reto. Então, olha só, vamos subir um pouquinho, né? Flexura hepática, ó, cólon transverso, beleza, né? Cólon transverso, porque o cólon transverso está subindo. Chegou aqui na altura da flexura esplênica, altura do baço, né? Flexura esplênica, cólon descendente, descendente. Eu tenho aqui a altura da região
do cólon descendente, está descendo, descendo, descendo. Vocês percebem que não está tão dilatado, né? Justamente porque é a própria, né, forma anatômica dele, né, desse paciente, vai descendo, 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 e aí ele vai movimentando aqui para frente. Por quê? Porque nós temos aqui, né, a transformação do colo descendente já em sigmoide. Então, aqui eu já tenho a região do sigmoide, o S do sigmoide, o S maravilhoso que a gente estuda nas literaturas do S do sigmoide. E aí, né, eu consigo ver aqui toda essa região, né, do sigmoide, o S do sigmoide, e olha o caminho que ele vai fazendo aqui, ó, toda a região aqui do sigmoide para chegar nessa região aqui que nós temos aqui, que é a região do reto. E aí, consequentemente, toda essa região que vocês estão vendo aí, a região do reto. E aí a gente consegue observar, né? Essa parte mais escura que vocês conseguem ver, justamente, né? É a parte aqui onde nós temos aqui a região do reto, né? E aí, consequentemente, logo depois do reto, nós temos a região, né, do ânus. Então, ou seja, estudar essa parte, né, do sistema gastrointestinal, a gente também tem aqui uma certa facilidade quando existe essa aplicação de contraste. E lembra aquilo que eu falei para vocês da artéria aorta abdominal? Olha que maravilha, né? Quando eu tenho um exame com contraste. E essa fase não é uma fase arterial, né? Para a gente poder falar assim, nossa, que perfeito. Não, é uma fase, né, portal. Então, olha só, eu tenho aqui o contraste, a artéria aorta abdominal, desceu, 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 né? Desceu, desceu, bifurcou, bifurcou. Artéria ilíaca direita, artéria ilíaca esquerda, né? Eu tenho aqui a bifurcação delas, né? Então, eu consigo estudar perfeitamente aqui, né? Essa bifurcação também. Por isso que muitos, né? Quando não se tem aquela aplicação, quando se realiza uma tomografia do abdômen com contraste, mas não com fase arterial, portal, equilíbrio e tardia, a fase portal ela é importante porque ela estuda um pouquinho de cada coisa, né? Bom, quando eu pego aqui a fase tardia, deixa eu pegar aqui a fase tardia, nós vamos estudar mais aqui, né? Todo o sistema urinário, a parte de excreção, a gente vai estar estudando bem aqui, né? O momento de excretar esse contraste, né? Então, ela é uma fase muito importante para estudar o sistema urinário, né? Uma fase muito utilizada pelos urologistas, né? Quando os urologistas vão observar exames do sistema urinário, eles gostam muito de ver o quê? A fase equilíbrio ou a fase tardia, equilíbrio ou tardia, né? Geralmente a fase tardia ela tem 4 minutos após a aplicação do contraste, que é exclusivamente essa fase que a gente está vendo aqui. Então, tudo isso que a gente estudou, né, sobre os cólons e tal, perfeito, tá aqui. Mas essa fase a gente vai dar um ênfase maior para o sistema urinário, para os rins, né? E aí a gente vai estar estudando os detalhes aqui. É muito importante porque, olha só, eu tenho os cálices, conforme vocês estão vendo aí, né? Eu tenho aqui os cálices, eu tenho aqui eu tenho aqui os cálices renais, olha só, eu tenho o rim esquerdo, eu tenho os cálices renais, a junção desses cálices aqui vão formar a região da pelve renal. Então, em primeiro lugar, vocês percebem que o rim, o contraste, ele não está preenchendo a região do córtex aqui, justamente porque ele já passou por esse processo de filtragem, né? Então, ele já passou pelos néfrons, os néfrons já excluíram esse contraste do sistema, né, sistema circulatório, né, do sangue, justamente porque o rim ele é muito importante nesse processo aqui né, de filtragem, até mesmo porque é nesse momento aqui na fase tardia que a gente consegue visualizar bem aqui, ó, né, os cálices bem contrastados, né? Você vê que a parte, né, a parte central do rim aqui está bem contrastada, justamente porque nós temos vários cálices, e esses cálices eles estão todos preenchidos de contraste, porque os túbulos distais lá dos néfrons estão mandando esse contraste para lá, né? E aí o que que acontece? Todos esses cálices, eles vão, né, eles se unem diretamente para formar a região da pelve renal.
e a pelve renal, consequentemente, interligada à região do ureter. Então, eu tenho aqui esses cálices, conforme vocês estão observando bem. Olha só, eu tenho aqui os cálices, conforme vocês estão vendo aqui, né? Eu tenho aqui os cálices, e esses cálices, a junção de todos esses cálices aqui, acabam formando o quê? Essa região que vocês estão vendo aqui, que é a região da, né? Região aqui da pelve renal. E olha só, eu tenho aqui exclusivamente a região da pelve renal, preenchida de contraste, porque da pelve renal é um passo para que esse contraste ele vá para onde? Para o ureter. Então, estou estudando apenas o rim esquerdo, né? Deixa o rim direito para lá. Apenas olhando aqui o rim esquerdo. Cálices, né? Preenchidos de contraste, junção de todos os cálices, olha só, a junção de todos os cálices formando a pelve renal. Olha só, aqui eu consigo ver um cálicezinho, né? Ó, interligando aqui, ó, com a pelve renal. Olha que beleza, que maravilha, né? Olha o cálicezinho aqui conectando. Isso acontece com todos. Olha esse conectando aqui, olha esse conectando aqui, né? Então, a conexão ela acontece aqui, ó, né, dos cálices para a pelve renal. E da pelve renal, a gente vai ter aqui, né? Nós vamos ter aqui essa primeira parte que vocês estão vendo, que é exclusivamente a região do ureter. Então, olha só, ureter, né? Vocês vão ver o ureter, o tamanho do ureter, né? Que é uma estrutura bem longa, né? Bem grande, e até uma estrutura bem alimentada, ramificada aqui com os nervos próximo à coluna lombar, por isso que geralmente o paciente, quando tem litíase renal, é um paciente que sofre muito, porque enquanto a pedra desce, ele sente dor, né? E muita dor. E aí eu tenho aqui, vocês observando, né? O ureter, né? Eu consigo ver bem aqui o ureter, né, esquerdo, olha só, ureter esquerdo, ureter, né? Algumas partes é importante a gente observar bem que a gente não vai conseguir visualizar tão bem, né? Olha só, o ureter descendo, passando pelas alças aqui do intestino delgado, isso aqui tudo são alças do delgado, né? Essa alça não, essa alça aqui é o cólon descendente, isso aqui é o cólon ascendente, né? Então, olha só, descendo, conforme vocês estão vendo, né? Aí eu tenho o ureter descendo, passando na altura da região ilíaca, descendo. Pô, sumiu. Sumiu por quê? Porque existem partes do ureter que não é contrastada, é normal, porque o contraste ele está descendo. Então, existe partes que é contrastada, existe partes que não tem contraste, existe outras partes que tem o contraste. Mas nós vamos descendo aqui, nós vamos reencontrar ele novamente, ó. Tá? Nós vamos reencontrá-lo nova aqui. Achei ele de novo, porque o ureter ele não desce reto, ele tem as suas curvaturas também. Isso varia muito com a dinâmica também do próprio sistema gastrointestinal. Porque na literatura a gente estuda ele, ele é retinho, bonitinho, maravilhoso, mas aqui na prática, né, ele tem aqui as suas, né, as suas diferenças. Principalmente porque ele não desce reto, ele desce tortinho, né? Para frente, para trás, para frente, para trás. E aí, ó, não tem contraste do ureter, normal, porque olha só, já peguei uma parte contrastada, eu vejo aqui a região da bexiga contrastada, a altura aqui da coxa femoral, conforme vocês estão vendo, né? Cabeça do fêmur, acetábulo aqui, perfeito, né? Olha só, ureter descendo até chegar na região da juve, né, que é a junção uretovesical. Então, olha só, ureter esquerdo, desce mais um pouquinho, desce mais um pouquinho, vai, não trava não. Ó, pá, encontrou. Desceu mais um pouquinho, encontrou aqui. Encontrou aqui, encontrou na altura da juve. Quer dizer o quê? Que está excretando, o rim está funcionando normal, o rim está tudo bem com o paciente, a bexiga do paciente já está começando a ficar cheia. Né? Toda essa parte branca que a gente vê aqui é contraste. Então, ou seja, nós temos um tempo, né, de excreção aí desse sistema urinário desse rim esquerdo. Vamos olhar agora o rim direito. Voltando a fita lá em cima, né? Vamos voltar aos cortes lá em cima, né? O rim direito fica abaixo da região que hepática, abaixo do fígado. Então nós vamos olhar o rim direito, fase
tardia. Fase fundamental para a gente poder estudar o sistema urinário. Então, olha só, né? Como eu tenho aqui todo o contraste preenchido aonde? Nos cálices. Nós não temos contraste na região do córtex do rim, ou seja, nós não temos contraste, né? Praticamente não temos contraste na altura da região aí, né? Onde nós temos os milhares de néfrons. Isto significa né? Que nós temos aqui, né? Conforme vocês estão vendo, os cálices renais. Olha só, os cálices, muito importante para vocês. Eu tenho aqui os cálices. Olha só, os cálices, eles vão todos se conectar diretamente à região da pelve renal. Então, aquela mesma teoria: cálices, pelve, ureter, tá? Cálices preenchidos de contraste. Cálices preenchidos de contraste. Quem mandou esse contraste para os cálices? Os néfrons. Passou pela alça de Heine, direto para o túbulo distal, cálice renal, pelve renal, né? Depois que passou pela pelve renal, nós temos aqui, né? Consequentemente, aqui vocês estão vendo o ureter. Então, olha só, eu vejo o ureter descendo, ureter descendo. Ah, não, ó, ureter, ó, tá vendo? Descendo, desapareceu. Olha só a curvinha que ele faz, né? Ele vai anteriormente, ele vem posteriormente, justamente por causa das alças do intestino delgado, que a gente está vendo aqui, ó. É normal, isso aqui é normal, anatômico, normal. Olha só, desceu. Veio mais, ó, próxima crista, próxima região aqui da sacroiliaca, né? Olha só, vem pertinho da sacroiliaca. Cadê o contraste? Cadê o ureter? Né? Ah, ele sumiu por quê? Porque essa parte ela não é contrastada. Então, olha só, ele deu uma, né? Logo ele aparece de novo. Então, nós temos que, ó, cheguei aqui, região do ureter, conforme vocês estão vendo, ureter, encontrou com a região da juve. Encontrou com a região da juve, perfeito, está aí o encontro do ureter com a bexiga, né? O rim, né, trabalhando normalmente, tá? Ok? Bom, meus queridos, agradeço imensamente mais uma oportunidade de estar com vocês, tá? Discutindo mais um caso. Lembrando, pessoal, que esse caso aqui, né, eu já tenho autorização de publicação de estudo de caso também, tá bom? Então é muito importante deixar claro para vocês que, consequentemente, eu tenho esse documento, né, com essa pessoa, né, com esse paciente que fez esse caso, tá? Então, 100% autorizado, eu fazer o estudo e a publicação desse caso. Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima, meus queridos.